Olá, muito bom dia a você, internauta do Bahia, que nos assiste ao vivo pelo site, através do seu tablet, do seu computador, do seu celular. Estamos começando aqui mais um playoff de alegria depois de um ótimo fim de semana para o futebol baiano. O Bahia segue vivo na Série A, mais um ano garantido na primeira divisão, e o Vitória mais vivo do que nunca na briga pela Libertadores nessa última rodada que está por vir do Campeonato Brasileiro. Fora isso, temos uma semana de Copa do Mundo já rolando, sorteio dos grupos em Salvador, na Costa do Sauípe, né? Aqui perto de Salvador, no litoral norte da Bahia, e a Copa do Mundo praticamente começando aqui no nosso estado. Hoje a gente traz aqui para falar sobre os assuntos nosso comentarista de sempre, Elton Serra, e o convidado especial, João Marcelo, campeão brasileiro pelo Bahia, jogou no Vitória também, fez muito sucesso, jogou no Grêmio e hoje está aí fazendo parte de comissão técnica, seguindo a trilha para sua carreira de treinador, hoje auxiliar técnico do Péricles Chamusca. Eu queria dar meu primeiro bom dia a Elton Serra. Elton Serra, bom dia e que bom fim de semana pra gente, né? Bom dia, Ailton. Bom dia ao internauta do Bahia. A palavra não pode ser outra, aquelas 3 letrinhas, né? Ufa, pelo menos para a torcida do Bahia, que começou o Campeonato Brasileiro achando que iria terminar hoje, né, na segunda divisão. E surpreendeu, acabou permanecendo e pode terminar o campeonato na primeira parte da tabela. Incrivelmente, o futebol traz essas surpresas, mesmo com um elenco limitado, o Bahia pode terminar na primeira parte da tabela, e o torcedor do Vitória também ainda esperançoso de na última rodada ainda conseguir uma vaga para a Libertadores. Tem 4 adversários, 3 no Brasileiro e 1 na Sul-Americana. E agora o bom dia do João Marcelo, uma honra tê-lo aqui no playoff, participando com a gente, grande zagueiro que torcida de Bahia e também de Vitória não esquece. Muito obrigado pela presença aqui. E aí, feliz com esse fim de semana? Primeiramente, bom dia à família Bahia. Para mim é um prazer participar do programa e falar de futebol e, aliviado, né? Bahia, muito feliz também que o Vitória honrando o futebol da Bahia com uma boa campanha, e se caso não consiga uma classificação para a Libertadores, nós temos que bater palma a si mesmo, e o Bahia é uma segunda-feira de muita alegria, de muita comemoração e saber dos erros que foram cometidos em 2013 e não repeti-los em 2014. Bom, e para falar do Campeonato Brasileiro, né? A gente teve uma rodada cheia de nuances, que não foi boa só no sentido dos resultados de Bahia e Vitória, mas também no resultado dos outros times, né? Todo mundo acabou ajudando ali para que tudo desse certo, principalmente pro lado do Vitória, né? Quem está na briga da Libertadores. Mas a gente vai começar falando da partida do Bahia, que se aliviou completamente, tirou aquele peso das costas, aquela agonia da torcida. São 3 anos lutando contra o rebaixamento. Não é pouca coisa, apesar de que 2013 foi um ano atípico, com intervenção política no clube, e por mais que jogadores e até o Cristóvão Borges falassem, isso não interfere tanto, a gente está fazendo, interfere sim, com certeza, interfere muito na cabeça dos jogadores. Eu queria começar por você, João. Eu queria saber, você que também esse ano teve um contato com esse momento do Bahia, de intervenção política, conseguiu ali acompanhar, ver tudo que aconteceu. Você acha que dá para dizer que esses jogadores do Bahia, por mais que tenham feito uma campanha tão ruim no campeonato, podem ser chamados de heróis por tudo que o Bahia passou nesse ano? Eu acho que não. Acho que não tem heroísmo nenhum nisso aí, não. Até porque se o Bahia ficou nessa situação, foram os jogadores que colocaram o Bahia nessa situação. Eu acho que eles não fizeram mais do que a obrigação de deixar o Bahia na primeira divisão. Eu acho que a intervenção teve influência sim, essa indecisão de saber quem é o presidente, e todo clube precisa de alguém que mande para estar ali à frente, nos momentos difíceis, nos momentos bons também. Eu acho que isso interferiu muito, mas a montagem do plantel também foi um erro, que aí também já é a administração passada com a Angione. Mas eu acho que não tem heroísmo nenhum, eu acho que eles fizeram a obrigação. O clube que tem uma história com o Bahia não deveria estar passando o que passou, mesmo a intervenção, porque se você tem um time de qualidade, com certeza não estaria passando por essas dificuldades. Mas eu acho que tem que dar parabéns, terminaram honrosamente mantendo o Bahia na primeira divisão, e o local onde a torcida sempre quer que o Bahia fique na primeira divisão. E antigamente eu via muito que 8º lugar era muito bom, e quando eu passei a jogar no Bahia, graças a Deus, eu tive a felicidade de ter sido campeão brasileiro, e no Vitória ter sido vice-campeão brasileiro. Eu acho que não tem heroísmo nisso, não. Eu acho que é analisar bem, sentar com o gestor
e ver o que vai ser feito para 2014, para que não seja o quarto ano que o Bahia vá brigar de novo para não cair. Sim. E é sobre isso que eu até ia perguntar ao Elton, porque são 3 anos brigando para não cair. E ontem eu ouvi buzinaço pela cidade, muita gente comemorando. Eu acho que, claro, o torcedor tem que celebrar, mas hoje é o dia de acabar com celebração. Não é uma celebração que pode durar muito tempo, porque 3 anos comemorando fuga de rebaixamento, a palavra fugir por si só não é uma palavra boa, né? Você está fugindo porque alguma coisa está errada, né, Elton? Só um minuto, Elton. Se você levar para o lado do heroísmo aqui, daqui a pouco vai se manter aquela coisa, manter esse mesmo plantel para o ano que vem. Entendeu? Vai achar que fez algo acima do que o torcedor esperava. E não foi feito. Então é por isso que eu estou falando, porque tem que fazer uma renovação desse grupo. E aconteceu isso em 2010, né? Muita gente ficou por gratidão porque o Bahia voltou para a Série A e a realidade da Série A é bem diferente da Série B. Eu concordo que não dá para você manter um elenco, a base dele pelo menos já está aí junto há 3 temporadas. O torcedor fez buzinaço, comemorou, muito em virtude do que ele esperava no início do Brasileiro. Né? Tomou 2 goleadas do Vitória, foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, fez um campeonato baiano péssimo, na Copa do Nordeste não passou da primeira fase, então você não vê contratação e de repente entra no Campeonato Brasileiro, onde tem clubes aí contratando com muito dinheiro e entra no campeonato já pensando no pior, e de repente acaba escapando na penúltima rodada, vencendo o campeão brasileiro dentro do Mineirão lotado. Então isso também contou muito para o torcedor se sentir um pouco mais feliz. Mas para 2014, acho que 2014 do Bahia tem que começar hoje. Hoje já tem que começar o planejamento para o ano que vem. Foi bom até que tenha acontecido no primeiro dia de dezembro essa manutenção do Bahia na Série A. Tem 30 dias aí para poder trabalhar, para poder montar um elenco minimamente qualificado para 2014, porque a temporada de 2014 é muito mais desgastante do que essa. O calendário é mais curto no primeiro semestre, né, competições ali acontecendo um pouco mais cedo, tem a Copa do Nordeste, tem o Campeonato Brasileiro que começa em abril, e tem aí a possibilidade de pelo menos fazer um elenco para o ano inteiro. E agora não tem desculpa a diretoria, né? Agora vai ter um descanso e vai ter o ano inteiro para trabalhar, para mostrar trabalho, já que é um tempo muito curto. No final do ano que vem já temos eleições no Bahia novamente. E com detalhe, às vezes as pessoas vão falar, porque não tem dinheiro, não tem dinheiro. Se você for ver o time do Atlético Paranaense, não tem grandes nomes. O negócio é a busca. Essa virou agora um modismo, gestor. Se você for ver alguns gestores aí que passou no Bahia, passou no Curitiba que eu trabalhei, se você analisar o plantel, você vê que a montagem é ruim. Então eu acho que você tem que buscar, você tem que ter busca, você tem que ter olheiro para buscar jogadores com qualidade em outros times menores, que nós falamos futebol é jogador com fome. O jogador que já está com barriga cheia é complicado, você tem que ter 2, ter 3 no máximo. Se você tem 5, 6, a estrutura do seu time é só jogadores que já fizeram sua história, é mais complicado. Você precisa ter ali uns 7 com fome para que eles possam correr. Agora, eu acho que a montagem passa disso. O dinheiro é necessário, muito necessário, principalmente para o Bahia, que tem dívidas, tem muitas dívidas deixadas, e até também você organizar isso, manter seus funcionários em dia, manter uma estrutura, o grupo dos jogadores com segurança de todo mês vai receber, isso também dá tranquilidade para que o trabalho venha fluir e ter sucesso. Aproveitando esse gancho, saiu na coluna Bate Pronto de hoje do Jornal Correio de que Anderson Barros e Roberto Passos, que é supervisor, Anderson Barros, diretor de futebol, estão fora do Bahia, não demitidos oficialmente, mas que depois do jogo contra o Fluminense, na última rodada do Brasileirão, será oficializada a saída de ambos. O Roberto Passos está lá desde o início dos anos 2000, né? Entrou com a família Guimarães no clube, e o Anderson Barros substituiu o Paulo Angione por indicação do Paulo Angione. Ele só não foi demitido depois que a nova diretoria assumiu, porque o Cristóvão Borges e os jogadores pediram para que ele ficasse, principalmente o Cristóvão, porque ele já conhecia, eu acho que todo o elenco, alguns jogadores foi ele que trouxe, e não seria positivo para o elenco do Bahia, e a pedido do Cristóvão ele ficou. O Cristóvão que fica para 2014. E aí eu queria perguntar a vocês exatamente isso, né? A gente vê que no futebol brasileiro tem muito aquela dança dos técnicos, né? Chega a reta final do Campeonato Brasileiro, os times que estão lá embaixo começam a mudar o treinador, e o Bahia foi um dos poucos clubes aí, o único não, mas foi um dos poucos clubes que manteve o treinador da primeira até a última rodada. A importância do Cristóvão para que esse time conseguisse permanecer na elite, porque o time surpreendeu a todo mundo no começo, né? Saiu ganhando jogos que ninguém esperava que ganhasse. É esse mesmo time que, como o Elton falou, tomou 7 do Vitória, perdeu o campeonato baiano, e que Cristóvão conseguiu dar uma cara. Talvez tecnicamente o time não fosse perfeito, mas era um time vibrante dentro do campo.
Eu acho que você tirar o Anderson Barros só porque é amigo de Angione, eu acho que não é certo. Você tem que analisar o trabalho dele. Quantos jogadores ele contratou, como é que foi o trabalho dele, que talvez tenha sido pequeno em relação a contratações, porque ele deve ter contratado pouco em relação a Angione. Eu acho que tem que analisar o trabalho dele. Não é porque ele é amigo de Angione que ele talvez faça as mesmas coisas. E talvez também o Bahia nem precise de gestor. O Bahia talvez precise de um diretor de futebol que tenha conhecimento de futebol. Hoje virou essa... tem que contratar gestor. Já soube que o Bahia está até pensando em trazer o Felipe Ximenes, que estava no Curitiba e tudo. Tem que analisar o trabalho dele lá também, para saber se vai dar esse resultado que o Bahia quer. Porque hoje ficou fácil. O presidente do clube pega, põe na mão do gestor, o time vai mal, tira o treinador, depois manda o gestor embora, aí assume o presidente. O presidente tem que tomar conta do clube. O gestor tem que prestar conta, presidente, para o financeiro do clube. Hoje, no Bahia, o mais importante é você ter um financeiro que sabe o que pode pagar. Não é entrar na loucura do torcedor. Eu quero trazer um exemplo. O Messi, vou lá, contrato o Messi sem ter dinheiro para pagar Messi todo mês e deixo o jogador no plantel contrariado. Você precisa ter um financeiro atuante para saber onde que o Bahia pode chegar. E foi isso que faltou na gestão de Angione. Um financeiro que dissesse, não posso pagar 200 mil, o Bahia não tem condição de pagar 150, o Bahia tem essa aqui, a folha do Bahia não vai passar disso. Não pode entrar em desespero porque perde. E normalmente é isso que acontece. E a gente, só para lembrar, assim, a gente está falando aqui de reformulação de elenco já, o Bahia já renovou esse ano com o Tite, que quase foi para a Turquia, contrato até 2015, salvo engano, o Feijão também renovou o contrato, o Anderson Talisca renovou o contrato esse ano, e também o Helder, que já está no Bahia desde 2010, um jogador muito contestado, que ontem, inclusive, quase entregou o ouro. O jogo estava 1-1, ele deu uma recuada de bola e o Lomba se encontrou com o Vinícius Araújo e houve pedido de pênalti, de falta expulsão, ali, talvez expulsão, mas acabou não acontecendo nada e o Bahia logo depois conseguiu o gol com o Talisca. O Bahia fez o gol primeiro com o Marquinhos Gabriel, conseguiu suportar a pressão, depois o time recuou completamente, o Cruzeiro empatou e aí o Talisca fez o gol da permanência na elite. Agora eu quero abrir um parêntese aqui para falar sobre uma comemoração que está chamando a atenção nas redes sociais, todo mundo está comentando, inclusive na televisão também, a imagem de uma torcedora do Bahia que durante o gol do Talisca foi comemorar o gol, acabou levantando a blusa, né, mostrou o top que estava vestindo. Tá rolando muito essa imagem, muita gente riu, né, na hora, porque foi um momento espontâneo dela, não foi nada com maldade. Ela é irmã do zagueiro Demerson, a gente não vai nem mostrar as imagens aqui, ela é menor de idade, mas o João Marcelo, que estava aqui conversando com a gente antes do programa, falou, né, do sentimento que um familiar tem no momento de dificuldade de um jogador. Que ele sofre tanto quanto o cara que está ali no campo. Às vezes o torcedor esquece que o jogador também é um ser humano e tem sentimentos, né, que o momento ruim do clube atrapalha também o dia a dia em casa, esse tipo de coisa, né? Exatamente, ali está a carreira do irmão dela, Isabela, né? Então a carreira, aquilo ali é um desabafo. O Bahia estava brigando para não cair. Se o Bahia perde para o Cruzeiro, talvez o Bahia fosse para a segunda divisão. E isso para a carreira do irmão dela seria um desastre, um jogador jovem cair, já ter na sua carreira uma mancha na segunda divisão, derrubar um clube grande como o Bahia. Ali é um desabafo, dá para entender muito bem, não foi proposital, é a coisa que o torcedor faz, ela como criança deve ter visto o irmão dela fazer e quis fazer também, mostrar o escudo da camisa. Aí a pessoa pergunta até, pô, que paixão é essa pelo Bahia? Talvez não seja pelo clube, mas é o irmão dela que está vestindo a camisa daquele clube, então ela está torcendo por ele. Se ela tivesse que entrar em campo para brigar para o Bahia não cair, ela faria. Eu acho uma coisa bem normal. Hoje, do jeito que é mostrado aí na novela, nos filmes e tudo, que se passa toda hora na televisão, isso é o mínimo. Uma criança mostrar um top, mostrar a camisa. Vamos analisar que ela mostrou a camisa do clube com orgulho, mostrando a camisa do Bahia, não pelo lado sexo ou alguma coisa, porque a sexualidade está aí nas novelas e mostra muito mais do que isso. Não, e com certeza, eu acho que eu não vi nenhum torcedor tratando dessa forma. Claro, a menina é bonita, há os elogios, mas eu não vi nada maldoso até agora. Pelo menos eu pesquisei muito no Twitter, também no Facebook, não vi maldade, inclusive nos torcedores, que geralmente internauta, meu amigo, internauta, às vezes, desculpe você que está nos assistindo, mas às vezes acontece, né? Tem internauta que perde o senso às vezes e comenta cada coisa que eu vou te dizer, né? Pra gente que trabalha no dia a dia acompanhando aqui, ouve, as pessoas às vezes se libertam demais, né? E que censura é essa? É uma censura. Censura não, mas às vezes... eu censurar uma menina por causa de uma foto dessa. Exatamente. Então... As brincadeiras que eu vi nas redes sociais, algumas até engraçadas, eu levo pro bombom. A primeira, Bahia renova com Demerson para 2014, tem que ser prioridade para 2014.
E aí, fazendo até brincadeira, uma coisa que acabou sendo séria, porque depois da partida do Bahia contra o Cruzeiro, teria uma festa dos torcedores do Cruzeiro comemorando o título. E a festa foi cancelada porque houve uma briga entre Cerveja torcedores. de graça, Alexandre Peixe no trio elétrico, a festa toda montada e os próprios torcedores estragaram. Torcedores não, né? Vândalos, né? Vândalos, né? E torcedores do Bahia estavam brincando com isso, é uma coisa séria, mas estavam brincando com isso, levando pro bom humor, dizendo que quando a menina fez aquilo, não teve mais clima para ter festa, né? Que ela ofuscou toda a festa do Cruzeiro, por isso não teve festa, enfim. Voltando a essa questão do elenco rapidamente, Ailton, dos jogadores que foram contratados pelo Bahia pro Campeonato Brasileiro, só o Rafael Miranda e o Barbio terminaram como titulares, né? Ou pelo menos tiveram grandes oportunidades como titulares. Não eram titulares absolutos, inclusive. O Barbio era reserva do Marquinhos Gabriel, que caiu de rendimento no segundo turno. E o Rafael Miranda não era titular porque o meio-campo era dá formado. Pra dizer até que o Fernandão também, porque o Fernandão chegou bem na reta do final do Campeonato Mas disputou Baiano, ainda né? o Campeonato Baiano, jogou as finais jogou ali. as finais. Ainda foi uma Mas- contratação de Gione, né? Que Mostra, Joel viu numa fita, lembra? Ele disse que Mostra- tinha visto numa fita. mostra que é muito pouco, né? Como o João Marcelo falou, o planejamento, né, do Bahia foi totalmente equivocado. Mais um ano Não, equivocado. E aí que tá o problema, né? Você faz planejamento só a curto prazo, não existe planejamento a longo prazo. Você planeja um ano, aí dá tudo errado, você tem que fazer tudo de novo. Você não tem que pensar, às vezes, adiante, né? Pensar nesse ano, mas também já olhar nos próximos uns 3 anos, pelo menos, uns 4 anos, fazer um projeto a longo prazo. Pô, daqui a 4 anos, onde a gente quer que esteja o Bahia ou o Vitória? A gente quer que o clube conquiste uma vaga na Libertadores, que seja campeão da Copa do Brasil. Tem que olhar pra frente, não E a conversa olhar só a curto prazo. do ex-presidente Marcelo Guimarães Filho, que para o torcedor recordar aquele discurso da quinta melhor campanha no segundo turno do ano passado, que tem que manter a base, e aí manteve o Jorginho, que foi uma atitude acertada até porque o Jorginho merecia começar um trabalho, porque ele pegou no meio do caminho e ainda conseguiu fazer um bom segundo turno, é bem verdade. Mas, vamos contratar durante o ano. Hoje, não dá para você pensar em contratar depois do estadual. Primeiro que você recebe a receita o ano inteiro, você não recebe já no brasileiro. As cotas de TV você começa a receber no início do ano. Hoje você não tem mais só o estadual para disputar no primeiro semestre. Você tem uma Copa do Nordeste que, tecnicamente, traz muito para um clube. A gente viu o Campinense, por exemplo, ser campeão da Copa do Nordeste esse ano. E também a Copa do Brasil, que agora é mais esticada e de repente você começa a temporada disputando uma competição nacional. Então não dá para você pensar hoje em montar um elenco para o brasileiro. Até porque o brasileiro já começa em maio, ainda é no primeiro semestre. Então tem que acabar com esse pensamento. A gente vai falar do Vitória. O Vitória montou um time pro ano inteiro. Se a gente for observar, é o contrário do Bahia. Poucos jogadores entraram no segundo turno ou no segundo semestre porque a base do time já estava montada desde o início do ano. E outra, eu lembro que o Vitória estava na segunda divisão e o presidente do Vitória deu uma entrevista, eu tenho anotado na minha agenda. Se o Vitória não subir esse ano, o Vitória vai ter sérios problemas financeiros o ano que vem. Que seria esse ano, que o Vitória subiu ano passado, não é isso? Sim. O Vitória está todo organizado. Eu acho que nós temos que olhar para o rival, olhar as coisas boas e tirar o melhor. O Vitória deu uma aula de administração e o Bahia com intervenção e tudo, mas antes disso, administrativamente, o Bahia não existia. O Bahia não tinha um projeto. Qual era o projeto? Você pegar, qual é o projeto do Bahia? A permanecer na primeira divisão. Sim, e o que mais? Então eu acho que passa por isso. É uma nova diretoria que vai ter também um ano só. Esse presidente só tem um ano. Essa diretoria só tem um ano. Eu acho que tem que já começar a deixar um legado, tem que deixar alguma coisa para a próxima administração, tem que pensar assim. O grande problema do Bahia hoje é o financeiro, é o que tem a pagar para Joel, para Jorginho, para esse pessoal todo. E esses jogadores que estão saindo hoje, os que vão ficar, porque a conta é muito alta. O prejuízo financeiro do Bahia é alto. Agora tem que ter busca de jogadores mais baratos, jogadores com qualidade. Tem no mercado, se for procurar tem que procurar. Eu cito referência ao time do Atlético. Ederson, ninguém conhecia. Léo era do Vitória, Marcelo teve aqui. Só o grande nome, Paulo Baia. O Manuel era da casa. O Luiz Alberto estava um tempo parado. Então tem que buscar soluções dentro do plantel, dentro da base, procurar jogadores jovens, apostar, acreditar. E o ano que vem é um ano complicado, ano de Copa do Mundo, tudo bem justo. Todos os times buscando a segunda divisão do Baiano vai ter problema de contratar jogadores, porque não tem esses jogadores todos para disputar as competições ao mesmo tempo.
Sim. Então vai ter problema. Se não começar, olha, esse mês agora, e claro que vai ter que dispensar alguns jogadores, vai ter que pagar também, que são jogadores que têm contrato até o final de 2014, né? Alguns, né? Como o próprio Souza, que a diretoria já trabalha para tentar rescindir o contrato, ou pelo menos colocá-lo em outro clube, né? É bom lembrar que esse ano o Bahia tentou colocar, acho que no Sport, Portuguesa. na Portuguesa também, e acabou não dando certo. Salário alto, o salário altíssimo. Salário alto. Eu acho que tem que ter a questão do bom senso do dirigente. Tem jogador que realmente você pode fechar um contrato mais longo, mas no momento em que o clube tem dificuldades financeiras, você fecha um contrato de 3, 4 temporadas com um jogador irregular, que oscila muito, se machuca muito, com um salário de quase 200 mil reais, aí falta bom senso, como diz o movimento dos jogadores. Tem né? que colocar no contrato uma cláusula. É o custo-benefício. Se você está mostrando, o clube fica. Senão, é complicado. Você quer um jogador 3 anos pagando 200 mil. Isso é um prejuízo para os caixas do clube, meu amigo. Você investir 200 mil na base, com certeza você vai tirar aí uns 2 jogadores ou 3 jogadores. Você vai tirar, se investir esse dinheiro cada ano, 200 mil, só na base. Você consegue, tudo bem que o investimento é maior, mas se você tiver 200 mil para ir buscar, comprar jogador, ver competições, botar olheiro, com certeza você vai achar vários jogadores. Com certeza você acha. Vamos só dar uma pausa aqui no Bahia para poder falar do Vitória agora. O Vitória que venceu o Flamengo ontem no Barradão, 4-2, festa da torcida, um jogo intenso. O Vitória abriu o placar, logo depois o Flamengo empatou. O Vitória colocou de novo, ficou na frente do placar de novo logo no início do segundo tempo, com um golaço do Max Biafut, depois empate do Flamengo e depois aí abriu a porteira, 2 gols do Vitória para fechar a conta e derrota do Goiás, derrota do Atlético Paranaense, derrota do Botafogo. Foi uma rodada maravilhosa para o Vitória, que chega na última rodada com chances mesmo de chegar ao G4, de conseguir uma vaga na Libertadores, claro, ainda secando o Ponte Preta, que vai jogar a Copa Sul-Americana. Começar com o Elton Serra. Elton, esse Vitória ontem mostrou que realmente é uma equipe excelente nessa reta final de campeonato, é uma das melhores equipes, joga um futebol vistoso, pra cima, procura o gol a todo momento, por isso que até leva gols também, é um time que se expõe bastante. Qual que você acha que deve ser a tônica do time para essa última rodada contra o Atlético Mineiro, que provavelmente já vai estar aí pensando no Mundial, apesar de ser um time qualificado, vai jogar um pouco mais relaxado? Manter sua identidade, né? Um time que vai ter que jogar para vencer, como tem feito aí no segundo turno inteiro. Vitória fora de casa tem quebrado esse estigma, né? De ser um time caseiro. Tá saindo de Salvador, tá voltando com pontos. Né? E contra o Atlético Mineiro não pode ser diferente. Vai ser um jogo onde 2 equipes têm essa vocação, né? O Cuca também não é um treinador de ficar jogando ali atrás, fechado. A gente viu no jogo contra o Fluminense. Eles não tomaram conhecimento do Fluminense no sábado. Né, e conseguiram no final ainda empatar o jogo e quase vencem a partida no Maracanã. Mas o Ney Franco tem essa virtude, né? Um técnico que pensa o time para frente. Ontem, por exemplo, ele perdeu o Cáceres e colocou o Escudeiro para ser segundo homem no meio campo, né? Para criar o jogo já a partir do seu campo de defesa, para começar a qualificar a saída de bola com o Escudeiro. Colocou o Renato Cajá, o Max Biancucci, o Marquinhos e o Dinei. O meio-campo do Vitória era, do meio para frente, era um time totalmente ofensivo. Isso acabou também sufocando um pouco o Flamengo. No primeiro tempo, o Vitória foi melhor. Lógico que teve a perda do pênalti, mas depois chegou o gol. O Flamengo também, mesmo relaxado, foi para cima. Talvez aí evidenciando ainda mais o maior defeito do Vitória na temporada, que é aquelas bolas cruzadas para a área. O Wallace recebeu ali com total liberdade. E ele comemorou de uma forma, né? Que Chutou muita gente o microfone. chutou, foi que ele comemorou realmente como o jogador comemora o gol, mas muita gente achava que o Wallace ia ser contido porque foi revelado no Vitória, aquela coisa de identificação. Ele foi totalmente profissional, né? Joga no Flamengo, comemorou como deve ser comemorado o gol, né? Lógico. Mas o Vitória teve esse poder de reação, o Ney Franco coloca o time pra frente mesmo, e eu acho que vai ser assim contra o Atlético Mineiro. O Vitória não tem mais nada a perder no campeonato, já faz uma campanha espetacular. Você está num campeonato brasileiro tão concorrido, com 58 pontos, e na última rodada ainda brigando para chegar na Libertadores. O Vitória precisa vencer, torcer por tropeços de Botafogo e Goiás para ser quarto colocado. Ser terceiro é muito difícil, porque a diferença de saldo de gols para o Atlético Paranaense é 6, tem que tirar 6 gols de saldo, mas pode chegar ao quarto lugar e aí secar a Ponte Preta na Sul-Americana. É muito possível. Só um detalhe: Atlético Paranaense, Goiás e Vitória, 3 times que jogaram a Série B no ano passado, estão brigando por vaga na Libertadores.
Só o Criciúma, que eu acho que praticamente já escapou ali do rebaixamento, tá bem nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Você vê que esse ano foi bem atípico também, né? A gente teve um nível talvez mais baixo do que no ano passado. O Fluminense, campeão brasileiro, tá brigando para não cair, tá na zona de rebaixamento. O Corinthians parece que não quis muita coisa. O Atlético Mineiro não jogou o que poderia jogar no Campeonato Brasileiro depois que foi campeão da Libertadores. Teve uma carga muito grande na Libertadores, emocional. O Internacional também sempre gasta dinheiro e não consegue emplacar no Brasileiro. Não consegue. Eu estou até olhando aqui o plantel do Vitória, se você pergunta assim, qual é o jogador mais conhecido do Vitória? Jogador assim, seria assim uma estrela do time. Seria Juan, que jogou em vários clubes grandes. E já foi para a seleção. Né? Já foi para a seleção. Aí você vai ver, é um time montado não com jogadores com estrelas, mas são bons jogadores que fizeram uma boa campanha, o time do Vitória. A busca do Vitória foi muito boa. E aquela coisa assim, às vezes, do momento da carreira de cada jogador, o Vitória deu uma sorte, por exemplo, com o Juan e com o Ayrton, que eram dois jogadores que estavam meio que renegados nos seus clubes. Exatamente, né? Escudeiro, você Max viu o Cássio, o Max. Então são jogadores do Cajá. O Cajá, bom jogador e tudo, mas nunca jogou num grande clube como titular o ano todo. Sendo unanimidade em clube grande. Então você vê que foi um plantel bem montado. O exemplo mais emblemático desse plantel aí, Marcelo, é um jogador que foi da base que voltou, que é o Marquinhos, né? Marquinhos faz um segundo turno, pra mim, espetacular. Tem jogado demais. Ontem jogou muito. Eu não sei se eu vou polemizar, pra mim o Marquinhos é 10 mil vezes mais talentoso do que o Marcelo do Atlético Paranaense. Não, muito mais. O que o Marquinhos precisava era focar no futebol. Saber que o futebol é a vida dele, a sobrevivência dele, da família dele, ser profissional, trabalhar pro futebol, entrar, treinar, porque ele só está conseguindo isso porque ele focou na carreira dele. No momento que ele, Flamengo, Palmeiras, perdeu um pouco o foco, ele teve muita queda de rendimento e até no Vitória, quando voltou para condicionar, teve dificuldade e aí não rendeu, mas fez um campeonato muito bom, é muito característica diferente, né? Marcelo já é um jogador mais de força, Marquinhos é um jogador habilidoso, rápido, mas podem jogar até juntos os dois, mas o Marquinhos fez um bom campeonato e a ascensão dele foi que ajudou muito o Vitória. Eu vou te fazer uma pergunta, João, que você que teve naquele brinquedo assassino do Vitória de 93, né, esse apelido por ser um time ofensivo, muito jogador jovem, você era já experiente, muitos jogadores que eu conversei falaram assim da importância de você, do Roberto Cavalo, para poder orientar a garotada que estava ali. Era um time que tinha uns 5 jovens no ano e conseguiu ser finalista do Brasileiro. João não era coisa. Exatamente. Não era tão velho. Não era tão velho, mas era um jogador 27. Mas era campeão brasileiro. Tô falando da experiência. Era um Alex Alves tinha 20, Paulo Isidoro 20, Paulo Isidoro agora fez 40 anos, tinha Dida que tinha 20, tinha Rodrigo, que era novo. Tinha que botar aquela garotada para segurar. Levou o Marcelo, Roberto Cavalo, exatamente. O E aí o Paulo Isidoro me disse que, eu perguntei a ele, esse time do Vitória, o que é que você acha que tem de parecido com aquele de 93? Ele falou, rapaz, aquela vocação ofensiva, ele citou justamente o Marquinhos, que ele acha que o Marquinhos é a cara daquele time de 93. Seria um Paulo Isidoro ali, rápido, chegava por trás ali. Nosso time era muito ofensivo, o Fito já botava o time para frente, nós jogávamos com um volante só, que era Gil Sergipano, Paulo Isidoro e Cavalo. Cavalo já era mais velho, tinha 30 anos, acho que na época. O próprio Gil já era experiente. Gil já era experiente, a gente jogava com 3 atacantes, Piquete, Claudinho e Alex. O Luxemburgo foi campeão jogando com 4 no meio, já naquela época. Mas era um time com muita velocidade, aquele time do Vitória. E característica bem parecida com esse também. E com jogadores também da base, né? Que você vê Vitor Ramos foi da base, Marquinhos da base. Marcelo volante. Marcelo apareceu. Eu só achei o seguinte, que o Vitória aproveitou poucos jogadores daquele time que foi campeão sub-20 da Copa do Brasil. Sim. Se aproveitou pouco, porque ali tinha bons jogadores e aproveitou pouco. É a única restrição que eu tenho. Acredito que com a permanência do Ney Franco ele vai usar muito mais, que ele vai ter, o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste são campeonatos mais tranquilos, né? Do que o Campeonato Brasileiro, porque o nível é maior. Mas eu acho que ele vai dar uma olhada maior para os jogadores da base, principalmente por ser um ano apertado, que ele vai precisar rodar mais jogadores. Vai precisar rodar muito, e o Vitória faz um trabalho de base excelente, Carlos Amadeu. A única coisa que fez sentido é Ney é amigão, o Ney fez um bom trabalho, mas eu ouvi falar que a perspectiva era que Amadeu fosse titular, fosse treinador em 2014 do time titular, mas Ney fez uma grande campanha e a hora de Amadeu, o Carlos Amadeu vai chegar e eu estou torcendo para isso, que nós precisamos também revelar não só jogadores, mas também treinadores também.
E, João, aproveitando o gancho, né, você falou aqui mais cedo, você estava no Curitiba com o Péricles Chamusca. Curitiba está numa situação delicada, conseguiu sair da zona, bateu ontem em Botafogo lá no Couto Pereira. Como é que estava o clima lá no Curitiba, assim, quando vocês passaram? Porque foi muito rápido, né? A diretoria, não sei se 47 foi correta dias. com você. Não, a diretoria não teve problema não, o presidente é um homem muito sério. Nós estávamos no lugar certo na hora errada. É isso que eu falo, a montagem do plantel do Curitiba foi errada lá no início. O Curitiba é um time que tem uma folha de acho que 3 milhões e tem um jogador de velocidade que é o Geraldo angolano. Que não é titular. Que não era titular, e titular com o Chamusca colocou de titular. Nós tínhamos 5 laterais esquerdos e o que veio jogar agora, que está jogando, é o Carlinhos, que foi o último a ser contratado e que não foi nem anunciado como contratação, que seria para o ano que vem. Do Icasa, né? Do Icasa, para 2014. É o jogador que está jogando e o jogador que desequilibra. E às vezes, quando precisava de jogador de velocidade, o que Chamusca fazia? Botava um lateral esquerdo e botava o Carlinhos para frente. Não tinha Alex jogando com o pé quebrado. O Alex está quebrado, ele está jogando no esforço. O David estava machucado. Aí o time entrosou bem contra o Cruzeiro e contra o Grêmio. Ganhamos 2 jogos muito bem. O time jogou muito bem. Machucou o Geraldo, já perdeu uma peça. Não tinha peça de reposição num plantel de 42 jogadores. Com jogadores com as mesmas características, 4-6 com a mesma característica, atacantes com as mesmas características. E a dificuldade do Curitiba foi essa. E quando ele ficou em primeiro lugar, que é ironia, eu sempre olhei um time que não fosse chegar. Eu assistindo em casa, eu digo, pô, esse time não vai chegar, que eu vi um jogo contra o Fluminense, jogo contra o Bahia aqui, horrível, 0-0, horrível o jogo. Aliás, o Bahia esse ano protagonizou algum dos piores jogos do Campeonato Brasileiro. E o Curitiba também em primeiro lugar, entendeu? O Curitiba. E aí Chamusca teve o convite, me convidou, eu fui trabalhar com ele lá, mas eu já tinha essa percepção de que era um time que não iria chegar, porque eu não via esse time para ser campeão brasileiro, o contrário do Cruzeiro. Cruzeiro sim. Cruzeiro, pô, um time consistente, com peças, contratou bem, também tinha muito dinheiro, as peças que ele contratou, o Júlio Batista, você olha o banco do Cruzeiro, pô, seria titular em qualquer outro time. Dá pra montar 2 times, fazer um coletivo, dá pesada, né? Mas se colocasse os 2 para jogar o Campeonato Brasileiro ali, um seria campeão, outro seria vice. Mas o Campeonato Brasileiro, eu acho que o nível técnico foi baixo, eu acho muito baixo, eu vi uns jogos muito sofríveis, espero que o ano que vem seja melhor. E falando de futuro, você já está vislumbrando alguma coisa para 2014? Não, o Chamusca tem recebido proposta, né? O Chamusca é um treinador conceituado, tem respeito no Brasil pelo que fez e sempre aparece times com projetos, ele analisa bem times para fora do país, né? E o Chamusca está analisando bem para ver um projeto legal, para que dê tempo de trabalhar, mas o Curitiba nós tivemos no lugar certo, né? Um clube organizado, um presidente muito sério. Ficou muito sentido, ele queria criar um fato novo para os jogadores, ele sabia que a culpa não era nossa, ele já tinha feito um pente fino no clube, sabia o que estava acontecendo, mas foi um prazer ter trabalhado no Curitiba. Estou na torcida, já que o Bahia saiu, estou na torcida para que o Curitiba não caia. Um time como o Curitiba, com a organização que tem, não pode cair para a segunda divisão, seria um prejuízo muito grande para a primeira divisão. E 2014 eu espero que tanto Chamusca como treinador, eu tenha mais sorte, represente melhor a Bahia, que a gente consiga ter sucesso, levar o nome da Bahia como praticamente o único treinador baiano que está num nível elevado. O Paulo Isidoro, que a gente citou aqui, ele também terminou um curso agora de técnico da CBF. Paulo Isidoro já também, daquela geração ali de 93, também é um cara que está querendo seguir na carreira de treinador, né? Ele era auxiliar do Rodrigo, e agora está à disposição também para ser contratado como treinador. Tem mais alguém daquele time? Não, ele faz parte da diretoria do Ipiranga, Paulo Isidoro. Tem Rodrigo também, que trabalha como treinador, Roberto Cavalo também, Gil Sergipano, Sergipe também. Né? Tem muita gente, fica difícil você sair do meio que você gosta, é uma coisa que você é apaixonado, você gosta de ensinar. Aquela coisa que fala que o jogador de futebol morre 2 vezes, né? Uma quando pendura a chuteira e a outra na vida real. Na vida real, se bem que na vida como na vida, todo mundo, né? Eu não morri não. Eu não morri não, porque eu sou um privilegiado, assim, entendeu? Eu sou muito privilegiado. Quantos jogadores passaram no Bahia e Deus me escolheu para ser campeão brasileiro. Quantos passaram no Vitória e eu consegui ser vice-campeão? Então, o único jogador baiano a disputar 2 finais de brasileiro pelos 2 times da minha terra, isso para mim... Você que é natural de Salvador, Sou de Salvador, sou do Vale do Canela ali, perto da Marvel ali, descida do Sartre, eu sou dali. Jogava bola descalço
no terreno que tem na frente da Escola Sartre ali, da MEC, que tem ali na Vitória, tem um terreno que tem a feirinha ali, eu jogava descalço, meu pé maltratado, que era aquele asfalto ali. Mas isso que o Tele Santana falava que era o diferencial do jogador brasileiro, né? De acostumar a jogar em campo de terra, de driblar as pedras, né? A diversidade ali. E dizer aqui que vai ter uma homenagem muito legal, reconhecimento de paternidade, que eu tô falando isso agora. Evaristo está vindo na quinta-feira, às 9h30, no auditório Juraci Magalhães, receber uma comenda, vai ter uma homenagem muito boa, mas eu acho que isso não é homenagem não, é reconhecimento de paternidade. Ele vai vir aqui para reconhecer os filhos, os jogadores que trabalharam com ele no Bahia, no Vitória, Zé Carlos, o Edinho, o Ronaldo, o Dico Maradona e toda a galera, ele está vindo reconhecer os filhos. Turma boa. E aqui a gente está encerrando o programa, mas vamos falar rapidinho de uma coisa importante que vai acontecer. Eu falei no início do programa aqui, Copa do Mundo começa sexta-feira, amigo, na arena montada lá em Sauípe. Teremos o sorteio de grupos da Copa do Mundo, é um momento esperadíssimo. O Josef Blatter, presidente da FIFA, já está aqui na Bahia, chegou ontem a Salvador, todo mundo se encaminhando para Sauípe, que é uma beleza, né? Assim, já é um ponto turístico do nosso estado e vai estar lotado. Os hotéis de Sauípe já estão todos lotados, não tem vaga mais para ninguém. E teremos aí astros do futebol internacional, como o Zinedine Zidane, o Hierro, o Cannavaro, alguns campeões do mundo e autoridades também do futebol. O presidente da CBF também está aí, para poder acompanhar esse sorteio. A gente vai falar aqui rapidinho, que tá o João Marcelo, aproveitar o João Marcelo e o Elton Serra aqui para falar sobre essa disposição dos grupos. Lembrando que Salvador vai receber jogos de 2 cabeças de chaves, né? Do grupo B e do grupo G, salvo engano. Então, 2 times do pote 1. Então, 2 times do pote 1 aí, que eu vou falar agora, podem jogar aqui, tirando o Brasil, que está no grupo A já certo. A gente tem Espanha, Argentina, Alemanha, Suíça, Bélgica, Colômbia e Uruguai no provável pote 1. No pote 2 a gente tem Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, México, Irã, Coreia do Sul, Japão e Austrália. No pote 3, possivelmente, Gana, Nigéria, Argélia, Costa do Marfim, Camarões, Chile, Equador e França. E no pote 4, Holanda, Itália, Inglaterra, Rússia, Bósnia, Portugal, Grécia e Croácia. E aí a gente tem uma possibilidade que não sei se seria terrível ou se seria ótima para fortalecer. A gente pode ter um grupo A com Brasil, Itália e França, que seria aí facilmente, e o México também, né? Um grupo da morte daqueles de... Eu acho que o Brasil conseguiria passar, mas seria um grupo que, tantos jogos que a gente poderia ver em outra fase, não na primeira fase. E aí eu queria que você falasse, João, da sua expectativa para a Copa do Mundo, né? De forma geral e esse sorteio. Pelo sorteio eu queria dizer que tem que ter representante de futebol baiano participando desse evento, né? Sexta-feira lá. Sexta-feira teria alguns representantes, tem Bobô, tem Ronaldo, teria que ter representante estadual também. Acredito que o Bobô deva ir porque faz parte da cúpula do governo. Não sei se necessariamente... Mas precisa ter representantes que fizeram a história do futebol baiano também, tem vários, tem Zé Eduardo, tem vários jogadores aí que construíram essa história do futebol baiano. Eu acho que é uma coisa muito importante para a nossa Bahia, esse sorteio aqui. Espero que o Brasil caia numa chave muito boa, até para testar mesmo. Eu acho que o melhor tem que jogar com todos. Eu acho a Copa do Mundo uma coisa assim diferente, que não joga todo mundo contra todo mundo. Você ser o melhor do mundo sem jogar contra todo mundo eu acho um pouco complicado. Você tem que testar a sua força com todas as seleções. O Brasil pode jogar aí e disputar, nem jogar contra a Alemanha, ou contra a Itália, ou contra a Espanha, eu acho que o campeonato a Copa do Mundo deveria ser um pouquinho mais longo para você testar as outras seleções também. Mas eu acho muito importante para a nossa Bahia esse sorteio. Vai ser mostrado a Bahia para todo mundo e estou muito feliz por isso, triste por outras coisas, pelo legado que essa Copa do Mundo não vai deixar. Iria deixar e não vai deixar. E eu já tenho também na minha cabeça que a Fonte Nova é uma cereja num bolo solado. Porque é uma cereja, Fonte Nova é uma cereja num bolo solado. É só você ver o entorno da Fonte Nova que não foi feito nada para a população. Então a única restrição que eu tenho é isso, e esperar e pedir a Deus que tudo aconteça bem e que os protestos, eu tenho certeza que o governo tem que tentar administrar isso com a população para que não seja mostrado mais uma vez a raiva, o direito do povo brasileiro para todo mundo, gritando que necessita de hospitais, precisa de educação, precisa de segurança. E é uma oportunidade muito grande que nós tínhamos de ter tudo isso
de ter nosso metrô de 7 quilômetros, que já levou aí 10 a 15 anos para ser construído, e que eles pudessem terminar isso e que não terminou. E mais mentiras para a população está cheia disso. E eu espero que não tenha protesto, mas vai ter, infelizmente, né, ou felizmente, para que acordem esses políticos e que estão se aproveitando da Copa do Mundo para enriquecer. Com certeza. E Elton, a gente vai estar lá, né, acompanhando, trabalhando pra caramba, desde quarta-feira, que tem alguns eventos do Comitê Organizador Local e também da FIFA, e na sexta o grande sorteio aí das chaves da Copa do Mundo. Expectativa muito grande? Sim. Até ao contrário do João, eu acho que o Brasil precisa ter um grupo mais fácil até, para que todos os bons times passem também, né, de fase, que eu acho que o negócio começa a esquentar nas oitavas. Mas a gente falou aqui de Brasil, México, Itália e França, mas a gente pode ter, por exemplo, Brasil, Irã, Argélia e Bósnia. Então tudo pode acontecer num sorteio Aí é um pé de uva, Tudo pode acontecer no sorteio de Copa do Mundo, mas eu acho que para Salvador, que vai receber cabeças de chave, não é o Brasil, né? Sim. Mas pode vir uma campeã do mundo como a Espanha, né? Que pode vir para cá. Muita gente quer ver o Messi em Salvador, de repente a Argentina pode aparecer por aqui. A Alemanha. Né? Tem a Alemanha que tem um grande time também. E a própria seleção uruguaia, né? Que já passou por aqui, jogou em 2 oportunidades, jogou contra a Nigéria, jogou contra a Itália, já conhece mais ou menos a Arena Fonte Nova e tem uma seleção envelhecida, mas uma seleção que tem aquele fantasma de 50, né? Foi vice-campeã mundial aqui no Brasil, ou foi campeã mundial aqui no Brasil. Tem um monstro hoje chamado Cavani, né? Quando ele resolve jogar, porque o Uruguai ele tem os seus pontos individuais, é uma boa equipe, mas tem na hora que um quer resolver, de repente faz 3 gols, joga um bolão, né? E usa aquela coisa, joga o espírito uruguai, joga com o coração, né? Ele joga com o coração. Às vezes tecnicamente não é uma seleção uma melhor, mas às vezes supera ali com a sua raça, com a sua garra, e às vezes ele até consegue chegar, mas não acredito que não vá fazer muita coisa na Copa do Mundo não, e que não chegue nem à final. Pronto. A gente encerra aqui mais um playoff. Eu queria agradecer muito a presença do João Marcelo, também do Elton Serra. Muito obrigado pela participação de vocês. Não, obrigado. Assim, eu posso ficar no banco de reserva. O dia que não vier ninguém aí, eu tá tô vindo aí para participar. Quiser bater na porta toda segunda-feira, 10 horas da manhã, pode vir, ficar à vontade, porque é um prazer aqui recebê-lo. O prazer foi todo meu, falar e expressar as coisas que eu penso a respeito do futebol, a respeito do futebol baiano, a respeito de política, da forma. Eu acho que o programa é muito bom. Já tinha escutado falar, a MC me falou e recebeu o convite. Para mim foi uma honra, e assim que precisar pode ligar que eu estarei aqui presente. Show de bola, então. Então, galera, a gente fica por aqui. A gente vai deixar o vídeo disponível. Você que não acompanhou todo o programa, depois a gente vai colocar no ibahia.com. Acompanhe durante toda a semana a nossa cobertura de futebol. E também estaremos lá, Elton Serra e eu, cobrindo o sorteio de grupos da Copa do Mundo na sexta-feira. E voltamos segunda-feira que vem com o Paulo Isidoro aqui no estúdio com a gente, falando também sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro. Um abraço. Playoff, a decisão só termina aqui.